Olá, boa tarde a todas e todos que nos acompanham nesse dia 10 de janeiro de 2025. Meu nome é João, trabalho na área de programação mensal e vou conduzir mais uma reunião semanal de programação da operação, a segunda no mês de janeiro. Nossa reunião será dividida em três blocos, intercalados com intervalos de 5 minutos, durante os quais faremos a leitura e análise das dúvidas recebidas. Para o envio de dúvidas, basta registrar seu comentário na caixa embaixo do vídeo da transmissão. No retorno do intervalo, nós iniciaremos um novo bloco com as respostas das perguntas e seguiremos com as apresentações previstas. Por fim, aproveito para relembrar que a nossa reunião é gravada e o vídeo da gravação será disponibilizado no canal do ONS no YouTube para consulta posterior. Além disso, todas as apresentações feitas ao longo dessa tarde serão disponibilizadas no respectivo produto lá no Sintegre. Dados os recados iniciais, agora eu passo para a agenda de hoje. O primeiro bloco contará com apresentações feitas pela Gerência de Recursos Hídricos e Meteorologia e com uma apresentação adicional feita pela Gerência de Estudos Energéticos com estudo prospectivo apresentado ao CMSE. No segundo bloco, nós teremos apresentações da Gerência de Previsão de Carga e da Gerência de Estudos de Intervenções na Rede, fechando um terceiro bloco com as apresentações da Gerência de Programação Mensal e Gerência de Programação Diária. Então, dando início ao nosso primeiro bloco de apresentações, eu chamo a Beatriz para apresentar a previsão meteorológica. Boa tarde, Beatriz. Boa tarde, João. Obrigada. Eu vou compartilhar aqui a apresentação com vocês. Eu vou começar a apresentação da previsão meteorológica. Essa semana, né, teve a configuração de um novo episódio da Zona de Convergência do Atlântico Sul, as ACAS. Ela se formou entre os estados do Espírito Santo, Minas Gerais, Bahia, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Pará e o Amazonas. Essas ACAS dessa semana ela se formou um pouco ao norte da sua posição climatológica e, com isso, favoreceu a ocorrência de precipitação ao longo da semana nas bacias dos rios Doce, Jequitinhonha, São Francisco, Paranaíba, o Tocantins, o Xingu, Tapajós e aqui na bacia do Rio Madeira. Um outro sistema que também afetou o Brasil essa semana foi a zona de convergência intertropical, que é esse cinturão de baixa pressão que circunda o globo terrestre. E como a gente está no verão do hemisfério sul, esse cinturão, né, de nebulosidade e precipitação se desloca para o sul. E aí começou a afetar aqui o estado do Amapá e o litoral do Pará. E com isso favoreceu a ocorrência de precipitação na bacia do Rio Araguari essa semana. Em relação à radiação solar, essa semana a média, né, diminuiu nos estados da região norte, nordeste e centro-oeste, por conta da configuração das ACAS, né, que é um corredor de nebulosidade, e aqui no Amapá, né, no litoral do Pará, também diminuiu por conta das ECIT. E o sul, né, o interior da região sul e aqui o Mato Grosso do Sul, permaneceu a condição de céu claro, né, o predomínio de céu claro ao longo da semana. Em relação às temperaturas, essa semana a temperatura de Cuiabá apresentou declínio essa semana em relação à semana passada, por conta da ocorrência de nebulosidade e precipitação, e Campo Grande, por conta do predomínio de céu claro, apresentou temperatura em elevação em relação à semana passada. Nas demais capitais brasileiras, as temperaturas ficaram estáveis essa semana. Em relação à média da velocidade do vento, né, com a configuração das ACAS aqui na Bahia, a velocidade do vento diminuiu, né, nos estados da Bahia e do Piauí, principalmente, por causa desse sistema de baixa pressão, né, ela diminuiu em relação à semana passada, repercutindo aí na geração eólica dessa semana. E a previsão para a próxima semana? No início da semana que vem, continua essa condição favorável de ocorrer precipitação nas bacias das regiões norte, nordeste e aqui no centro-oeste. Então, até terça-feira ainda continua essa condição favorável para o centro-norte do país. A partir de quarta-feira, essa banda de precipitação que está mais ao norte, ela começa a recuar aqui mais para o sul, atingindo as bacias do sudeste, Rio Grande, o Tietê, né, Montante de Três Marias. Então, a partir de quarta-feira, a chuva diminui no norte e nordeste do país e essa banda de precipitação se desloca mais para o sul. Mas até lá, mantém essa condição favorável de precipitação
para as bacias do Norte, Nordeste e o Centro-Oeste, aí o Paranaíba. O Sul continua seco, com ocorrência de precipitação sem chuva significativa aí, né, para as bacias do Rio Iguaçu e o Paranapanema. Só no final da semana que deve ocorrer, mas os totais são baixos. E as outras variáveis meteorológicas, a temperatura ela fica em declínio semana que vem para Belém, a gente pinta aqui todo o estado, mas é respectiva à capital. Então, temperatura em declínio para Belém e para Campo Grande. Né, Belém, por conta da atuação da ZECIT, né, que continua atuando aqui, é aquele corredor de nebulosidade e precipitação que circunda o globo terrestre. E aqui no Campo Grande também ela fica em declínio por conta da ocorrência de precipitação a partir de quarta-feira. Conforme eu falei, aquela banda de precipitação recua, né? Se desloca para o sul a partir de quarta. E aí, com isso, Campo Grande também fica em declínio semana que vem em relação a essa semana. Nas outras capitais, temperaturas estáveis e Porto Alegre, a temperatura estará em elevação, né? A condição de estiagem ou de precipitação não significativa continua na semana que vem no Rio Grande do Sul. E com isso, as temperaturas entram em elevação. A radiação solar, né, nos parques de geração solar fotovoltaica centralizada permanece estável essa semana, né, a condição de nebulosidade permanece no início da semana no Nordeste, né, e no Sudeste também, então fica estável em relação a essa semana, e o vento também permanece estável essa semana, né, essa condição do início da semana é igual a essa semana que a gente está atual, né, então permanece tudo estável. Então, eram esses destaques que eu precisava mostrar para vocês. Obrigada, atenção, e devolvo a palavra para o João. Obrigado, Beatriz. Agora, dando sequência, eu chamo a Ângela para falar sobre a previsão hidrológica. Boa tarde, Ângela. Boa tarde, João. Boa tarde a todos. Vou aqui compartilhar minha apresentação. Já estão vendo, João? Sim, obrigado. Tá, obrigada. Bom, então eu vou falar um pouquinho da previsão hidrológica, iniciando pelo acompanhamento de ENAs diário da região Sudeste e Centro-Oeste. A gente vê que desde novembro há uma elevação, pequenos declínios, mas uma elevação. Para a próxima semana também essa elevação, porque nós estamos no início ainda, né, do período chuvoso. Isso compreende uma previsão mensal de 107% da MLT e é o 34º maior histórico nosso, que é de 95 anos. Algumas bacias representativas da região Sudeste e Centro-Oeste, nem todas estão tão bem assim, mas aqui, a Bacia do Rio Grande, a gente também tem, nos últimos dias, né, devido às chuvas, a gente tem o acréscimo das Enas. Os últimos dias, como parou de chover, a gente tem uma pequena redução e depois ele estabiliza, mas a previsão mensal é de 85% da MLT. Isso corresponde ao 38º menor valor do nosso histórico. Para o Paranaíba, a gente já está bem próximo da MLT e a condição ela também vinha em acréscimo com uma pequena redução nas próximas semanas. Para o Panema, nós temos um declínio já há várias semanas e a previsão mensal está bem abaixo da MLT e representando o 36º menor valor do histórico. E, finalmente, para a Bacia do Rio Paraná, as últimas semanas com um valor sempre crescente, nós estamos, podemos dizer, na MLT, né? 102%, 42º maior valor do nosso histórico. Passando agora para o acompanhamento da ENA da região sul, a gente teve aqui uma chuva considerável em que teve uma grande elevação aqui em dezembro das vazões e, consequentemente, da ENA, e em seguida nós estamos num declínio. É a única bacia em que a gente não está próximo da MLT, a gente está com 73% da previsão, nossa previsão mensal, correspondendo ao 38º menor valor do nosso histórico. Agora, destacando as bacias do Iguaçu, Jacuí e Uruguai, a gente vê que em todas elas a gente tem o declínio,
e onde teve maior concentração de precipitação, a ENA subiu, mas no momento todas em declínio. Passando para o acompanhamento diário do Nordeste, o Nordeste, desde novembro, a gente pode considerar que está numa exceção. Aqui nós tivemos uma pequena recessão, mas já voltou a subir. Com isso, a gente tem uma previsão de fechar o mês de janeiro com 101% da MLT, mas a gente ainda está bem ruim, né, na bacia, 48º menor valor do nosso histórico. O norte, também desde novembro, a gente vê uma exceção das vazões, sem nenhum declínio em nenhuma semana. Isso corresponde a uma previsão mensal de 131% da MLT e o 16º maior valor do histórico. Agora, dando um zoom no Tocantins, o Tocantins, que é a maior representação do norte, né, é pela bacia do Rio Tocantins, a previsão mensal muito próximo do norte, que era 135, o Tocantins com 136, e a gente vê 136%, né, da MLT, e a gente vê que nas próximas semanas continua as vazões e, consequentemente, as ENAs subindo. Só mais para o final de janeiro que deve ter um decréscimo. Agora, dando uma olhada na próxima semana para o Brasil como um todo, a gente vê que no Panema, Paraguaçu e as bacias do Sul, a gente está abaixo de 80%, chegando em algumas até abaixo de 40% da MLT, e o restante do Brasil a gente tem na média ou acima da média. A gente acima de 120 até de 160%, a gente está com Mucuri, o Tocantins, o Xingu, o Paranaíba. E aqui, como eu tinha comentado, a evolução mensal de ENA e da previsão, a ENA, a gente tem esse gráfico, né, que nos mostra um ano aproximadamente, desde novembro do ano passado. A gente vê claramente aqui as bacias com um período úmido bem definido, o Nordeste, o Sudeste, e o destaque é que agora o Sudeste ele já está com uma ENA bem maior do que o maior valor do período úmido do ano passado, desse ciclo passado, né? E a previsão mensal, desde o PMO até a revisão 2, a gente observa, conforme eu disse, apenas o Sul não está na média ou acima da média. Essa é a previsão para o final de janeiro. Bem, era isso que eu tinha que apresentar. Devolvo a palavra a você, João. Vou parar o compartilhamento aqui. Muito obrigada, estou à disposição. Obrigado, Ângela. Agora, em seguida, eu vou chamar a Camila para nos trazer a operação hidráulica. Boa tarde, Camila. Bom, boa tarde a todos e a todas. Vamos iniciar a partir da apresentação da operação hidráulica. Aqui a gente mostra as salas de crises que estão atuantes no momento, sala de crise de acompanhamento e as salas extraordinárias que a Agência Nacional de Água está ativa nesse momento. A agenda de reuniões, o Paranapanema, a próxima reunião vai ser no dia 23 de janeiro. A reunião da região sul vai ser no dia 28/1. São Francisco, no dia 14 de janeiro, Tocantins, no dia 21, o Paraguai, no dia 24, o Doce, no dia 29, e as extraordinárias, né, que a gente tem agora nesse momento, devido à queda da ponte ali do Tocantins, que vai ser a próxima no dia 16/1, e a região norte, que vai ser no dia 17/1 de 2025. Um destaque para essa semana, a gente teve a revisão dos volumes de espera dos seguintes reservatórios que estão na cor de vermelhas, tá? Ele foi emitido na carta ontem enviada, que é a carta DOP-PR 0036 de 2025, onde a gente fez os ajustes do volume de espera até a semana do dia 7/2 de 2025 para esses reservatórios. Então, a gente teve alteração nos volumes de Furnas, de Marimbondo, de emborcação do reservatório de São Simão. A alteração foi do dia 11/1 até o dia 24/1, e para os reservatórios de Promissão e Ilha Solteira Equivalente também até o dia 7/2.
Lembrando que os valores que estão com asterisco do lado são os valores que constam no Plano Anual de Prevenção de Ceias, de 2024 2025, ou seja, que esses valores não foram revisados nesse ciclo. A gente só tem isso para apresentar por parte da operação hidráulica, então eu devolvo minha palavra ao João. Obrigada a todos. Obrigado, Camila. E agora, para fechar o primeiro bloco, eu chamo o Wagner para apresentar os principais resultados da avaliação prospectiva das condições de atendimento eletroenergético para os meses de janeiro a junho de 2025, apresentado no CMSE. Boa tarde, Wagner. Boa tarde, João. Boa tarde a todos. Vou colocar aqui a apresentação na tela. Já está na tela, João? Certinho. Beleza. Então, boa tarde a todos. A gente vai dar aquela passada rápida, mensalmente a gente faz assim que a gente apresenta o estudo prospectivo no CMSE. Logo em seguida, a gente apresenta aqui os principais resultados, exatamente as mesmas telas, né, slides que são levados lá para o CMSE, no que diz ali avaliação energética e atendimento de ponta. Então, esse horizonte levado normalmente são 6 meses à frente, então cobriu aí o horizonte de janeiro a junho de 25. Dois cenários considerados, o limite inferior e o limite superior, formando ali uma envoltória. E já partindo ali para o que foi apresentado no CMSE, em relação à evolução dos armazenamentos, o pontilhado, as linhas pontilhadas, se referem ao último estudo levado, quer dizer, no início de dezembro, né, do CMSE, e agora as linhas contínuas, já o último, esse estudo mais atualizado, agora em janeiro, sendo que o amarelo limite superior, inferior e o azul limite superior. E o que a gente nota é justamente, quer dizer, ali, principalmente ali na segunda quinzena de dezembro, onde a gente começou ali reforçou ali uma sequência de zonas de convergência, com isso as vazões elevaram bastante ali na região sudeste. Então, o que a gente nota é que a gente já partiu muito próximo, colado ali aos armazenamentos previstos no limite superior, no início de dezembro. Então, esse estudo já parte ali colado no limite superior. Então, o que a gente olha, quer dizer, uma melhora significativa ali dos armazenamentos previstos no limite inferior, e o superior é praticamente aí já é a operação mesmo de controle de cheio, mas o limite inferior, a gente nota ali uma pequena melhora ao longo do período seco, que é o período úmido, desculpa, chegando ali ao final de abril em torno de 60% e basicamente se mantendo até o final de junho nesse 60%, o que significaria uns 7% abaixo do que foi observado em junho do ano passado. Quando a gente olha para... E mesmo assim, quer dizer, com essa melhora aqui nas condições, dado as zenas que vêm ocorrendo, né? As razões que vêm ocorrendo, esse estudo já não indica mais, mesmo no cenário inferior, o cruzamento aqui, o atingimento das regiões aqui amarela, nem vermelha, na CRF 2025 indicado. Quando a gente vai para o SIM, sem grandes destaques em relação ao que a gente já comentou, Sudeste, partindo aqui do limite superior, então sem grandes destaques. Quando a gente olha o semior e o despacho térmico desses dois cenários, superior, dado ali até aquela condição que eu comentei aqui de superior seria realmente o controle ali de X, então a gente vê o semior zerado em todo o horizonte e as barrinhas azuis aqui indicando a geração térmica na inflexibilidade. E no inferior, tivemos um semió crescendo ali até março, e depois, ali, a partir de abril, já voltando a reduzir, muito em função quer dizer, ser ali a partir de maio, principalmente,
você já tem um aumento um pouco mais expressivo da eólica, a redução da carga, normalmente por conta das temperaturas, e com isso a carga líquida ali, que o modelo enxerga, né, para atendimento térmico e hidráulico, ele acaba reduzindo esse período. Então, basicamente, disso também, em junho, não fica visível aqui, mas em junho tem um aumento expressivo na ENA do Sul, que acaba também ajudando aqui nesse mesmo cenário inferior, o CMO se manter nulo aqui. Lembrando que a gente não coloca aqui as venas, mas depois a gente tem um link, né, já está disponível no site do ONS, as telas de BI, onde pode ser visto esses resultados bem mais detalhados por usina, por submercado, por subsistema. E aí, por último, o balanço de ponta, quer dizer que é uma simulação já olhando um dia atípico, prevendo ali as 24 horas de um dia atípico de cada mês e olhando justamente para a pior hora desse atendimento horário. E o que a gente olha agora, quer dizer, com o aumento das vazões, hoje a gente pode contar com uma disponibilidade hidrelétrica maior, e com isso, quer dizer, até o último estudo, a gente vinha indicando ali em mês de janeiro, com uma possibilidade até nessa pior condição, que a gente considera aqui, que é de P5 da geração eólica, uma condição bem ruim de geração eólica, simultâneo com uma demanda máxima prevista, né? Nessa condição, a gente, até o estudo anterior, ainda estava vendo uma possibilidade ali de invadir a reserva operativa, a folga monitorada, né? E agora, com essa maior disponibilidade hidráulica, em função da melhora das vazões, principalmente aí nas Fio d'Água do Norte, então, com isso, a gente continua ainda indicando a possibilidade de um despacho térmico adicional em relação à avaliação energética para esse atendimento de ponta, mas ainda com folga térmica aqui sem um indicativo de esgotamento desse recurso térmico. Então, ficaríamos ali praticamente o horizonte todo, ainda com possibilidade de espaço térmico adicional, mas sem indicar o esgotamento desse recurso térmico. E que é basicamente as conclusões que a gente põe lá para o CMSE, que a gente já comentou aqui, tanto na avaliação energética quanto a avaliação de ponta. E, por último, aqui, eu sempre coloco aqui o link, justamente, do BI, com os resultados do prospectivo, tanto cenário inferior quanto cenário superior, que aí já tem mais detalhes, tem operação por usina, toda uma operação mais detalhada lá, prevista nesses dois estudos. Então, é isso. Fica aqui, João. Aí ficamos aí para qualquer dúvida. Estamos disponíveis. Obrigado, Wagner. Com isso, nós encerramos o primeiro bloco de apresentações e vamos agora para uma pausa de 5 minutos para análise das perguntas que nós recebemos. Até logo. Boa tarde novamente. Voltando aqui nós recebemos duas perguntas. Vamos responder nesse intervalo a primeira delas e a segunda será respondida no próximo intervalo. É, Vamos à pergunta do Gabriel Rogato, da Casa dos Ventos, que nos pergunta: boa tarde, o estudo prospectivo foi realizado utilizando Uniwave híbrido? E para responder essa pergunta, eu vou pedir a ajuda do Wagner. Boa tarde novamente, Wagner. Boa tarde, João. Boa tarde, Roberto. Sim, nesse prospectivo, até o mês passado, não. Mas esse mês, a gente já, no janeiro, a gente já está rodando aí no Wave conforme a entrada aí no PNO. Então, já foi considerado, sim. Obrigado aí pela pergunta. Obrigado, Wagner, pela resposta. Então, passadas agora as primeiras respostas, vamos para o segundo bloco de apresentações. E para isso eu chamo o Fernando Boissa para comentar sobre a previsão de carga para a programação diária da operação e acompanhamento diário semanal. Boa tarde. Boa tarde aos participantes. A apresentação será sobre o desempenho da previsão de carga para a programação diária da operação na semana de 3 a 9 de janeiro de 2025.
Lembro mais uma vez que continuamos no período de operação assistida do Previcarga D100. Começando aí pelo Subsistema Norte, a semana foi de boas previsões e não ocorreram intervenções durante a semana. O MAP dos desvios semi-horários ficou em 2,04%. O percentual dos desvios menores que 3% foi de 79% na semana. No Subsistema Nordeste, as previsões também foram boas e não ocorreram intervenções. O MAP das previsões ficou em 2,43%. E na semana, o percentual dos desvios menores que 3% foi de 66%. No Subsistema Sul, o MAP das previsões ficou em 3,49%. O percentual dos desvios menores que 3% foi 43% na semana. Foram realizadas intervenções nessa quinta-feira, dia 9, onde foram elevadas previsões de precarga de 100 por estarem mais baixas devido à influência do comportamento das últimas 2 semanas do ano e mais baixo do que o nível da semana em curso. O desempenho foi bom para o subsistema Sudeste Centro-Oeste, com o mapa das previsões em 2,59%. O percentual dos desvios menores do que 3% foi de 62% na semana. Foram realizadas intervenções na sexta-feira, dia 3, onde foram ajustados o perfil do Previcarga D100 para representar um comportamento mais atual, e na quinta-feira, dia 9, o Previcarga D100 apresentava uma redução da carga em relação ao comportamento do dia 8. Porém, como as temperaturas previstas não apresentavam declínio, foi realizado o ajuste para manter o nível da carga. Os resultados para as previsões do Sistema Interligado Nacional ficaram ótimos. O MAP ficou em 2,12% e os desvios horários abaixo de 3% ficaram em 81%. E assim eu termino a minha apresentação, fico à disposição para esclarecimento de dúvidas e devolvo a palavra ao João Pedro. Obrigado, Fernando. E seguimos agora com a segunda apresentação da Gerência de Previsão de Carga, chamando a Geisa para nos apresentar a revisão semanal da previsão de carga para a programação mensal da operação. Boa tarde, Geisa. Boa tarde, João. Boa tarde a todos. Vou compartilhar a tela. Só um segundo. Foi assim. É, já está aparecendo? Certinho. Bom, dando continuidade, vou falar da previsão da carga para a programação semanal da operação. E antes de falar vou começar falando das previsões para o SIM e passar por cada um dos subsistemas, mas antes disso vou dar alguns destaques meteorológicos. Primeiro falando da semana atual e depois das perspectivas para a próxima semana. Em relação à semana atual, se observou estabilidade nas temperaturas, tanto no subsistema Sudeste e Centro-Oeste quanto no Sul, sendo exceção, na verdade, o Rio de Janeiro, cujas temperaturas estiveram em níveis superiores às nossas expectativas, em Campo Grande. Tanto Rio de Janeiro e Campo Grande. E Cuiabá, devido à influência das zonas de convergência do Atlântico, houveram um declínio da temperatura. Esse declínio da temperatura em Cuiabá ele vai se direcionar na próxima semana operativa para Campo Grande. Aí, passando agora realmente para a próxima semana operativa, para boa parte das capitais de ambos os subsistemas também, a expectativa é de manutenção das temperaturas, exceto Porto Alegre, que tem uma tendência de manutenção das temperaturas, enquanto Porto Alegre tem uma tendência de elevação da temperatura ao longo da semana operativa. Com relação à precipitação, na semana vigente,
as capitais do subsistema sul não apresentaram precipitação, no entanto, no subsistema sudeste e centro-oeste, houve ocorrência de pancadas de chuva ao longo do meio para o fim da semana operativa. Para a próxima semana operativa, nas capitais do subsistema Sudeste Centro-Oeste, a expectativa é de manutenção desse comportamento da precipitação, enquanto no subsistema Sul tem-se expectativa de chuva fraca em Florianópolis e Curitiba. Com relação ao Norte e Nordeste, a expectativa é de estabilidade, tanto em temperatura quanto em precipitação, dando destaque para ocorrência de precipitação em São Luís e em Belém na próxima semana operativa e na semana operativa vigente em São Luís e Manaus. Passando agora para a nossa expectativa de fechamento da carga do SIM na segunda semana operativa, ela apresentou um suave desvio em relação às nossas previsões, um desvio de 1,27%, então está bem ajustada as nossas previsões, sendo a expectativa de fechamento de 81.865 megawatts médios. Da terceira e a quinta semana operativa foram realizados ajustes nas previsões do SIM, devido a ajustes efetuados nas previsões do subsistema Nordeste-Norte, como eu vou apresentar mais adiante. Na terceira semana operativa, o ajuste nas previsões foram de 0,12% e na quarta e quinta de 0,31%. Ainda assim, a previsão de carga de janeiro para o SIM ajustada agora na segunda revisão, ela apresenta um ajuste com relação à carga do PMO de somente a menor, né, de 3 megawatts médios. Passando agora para o subsistema Sudeste-Centro-Oeste, o comportamento do subsistema Sudeste-Centro-Oeste, ele responde por boa parte do comportamento do SIM, então aqui também a expectativa de fechamento da segunda semana operativa está muito bem ajustada às nossas previsões, com um desvio de somente 1,14 megawatts médios, sendo a expectativa de fechamento da carga de 45.421 megawatts médios, apresentando da primeira para a segunda semana operativa uma forte retomada da carga, mas estando dentro das nossas expectativas. Para da terceira à quinta semana operativa não foi realizado nenhum ajuste das nossas previsões, visto que toda vez se espera que a carga ela siga retomando, principalmente da segunda para a terceira semana operativa desse mês. Com isso, a previsão de carga revista do subsistema Sudeste-Centro-Oeste passa para 46.566 megawatts médios, sendo o ajuste com relação à previsão do PMO de menos 0,38%. Passando agora para o subsistema Sul, tanto no subsistema Sul como vamos ver adiante no subsistema Nordeste, a retomada de carga da primeira para a segunda semana operativa ocorreu em um montante superior às nossas expectativas, sendo aqui a expectativa de fechamento, o desvio em relação às nossas previsões, na expectativa de fechamento, de 5,68%, sendo então a expectativa de fechamento de 14.569 megawatts médios. O que aconteceu, as nossas expectativas eram que a retomada de carga ela ocorresse de forma paulatina entre a primeira e a terceira semana, no entanto, houve uma forte retomada da primeira para a segunda, atingindo o montante que a gente esperava que fosse ocorrer em torno da terceira semana operativa. Como as perspectivas meteorológicas elas não mudaram e houve uma antecipação dessa retomada de carga, as nossas previsões da terceira e quinta semana operativa não foram ajustadas. Com isso, a previsão de carga do subsistema Sul revista é agora de 14.559 megawatts médios, isso, apresentando um ajuste de 0,30% com relação às nossas previsões. O subsistema
o Nordeste ele tem um comportamento, de certa forma, parecido ao apresentado pelo Subsistema Sul, mas não só uma antecipação de retomada de carga, mas também para um nível superior às nossas expectativas ao longo do mês, das semanas do mês de janeiro. Então, a nossa expectativa de fechamento da segunda semana operativa, ela apresentou um desvio de 4,9% com relação às nossas previsões, sendo a expectativa de fechamento de 14.269 megawatts médios, e para as demais semanas operativas, foi realizado realmente um ajuste das previsões, de forma a se aproximar ao comportamento recente da carga, e atingir patamares próximos aos 14.000 megawatts médios. Com isso, da terceira e quinta semana operativa, foram realizados ajustes de 2,5% nas previsões. Com isso, temos então na nova previsão de carga para o subsistema Nordeste de 14.057 megawatts médios, apresentando um ajuste de 2,45% com relação às previsões do PMU. Diferente de todos os outros 3 subsistemas apresentados, no subsistema Norte, não ocorreu uma retomada de carga de acordo com as nossas expectativas. A carga ela manteve um patamar, um nível semelhante aos observados nas últimas semanas, na primeira semana operativa de janeiro e nas últimas semanas de dezembro. Com isso, a nossa expectativa de fechamento da segunda semana operativa, ela apresentou um desvio de menos 4,96% com relação às nossas previsões, que já consideravam uma retomada de carga na segunda semana, sendo a expectativa de fechamento de 7.585 megawatts médios. Para esse subsistema, as previsões elas foram ajustadas também da terceira à quinta semana operativa, de forma a se aproximar do comportamento recente da carga e manter uma expectativa de retomada de carga paulatina ao longo das semanas operativas, atingindo patamares, um volume próximo, né, a 8.000 megawatts médios na última semana operativa do mês de janeiro. Com isso, a previsão de carga revista para o subsistema Norte é de 7.798 megawatts médios, apresentando um ajuste de menos 2,55% com relação às previsões do PMU. Isso era tudo que eu tinha para apresentar sobre a previsão de carga e fico à disposição para qualquer esclarecimento e retorno para o João. Obrigado pela apresentação, Geisa. E agora, para encerrar as apresentações nesse segundo bloco, falando sobre os destaques de limites elétricos e principais intervenções elétricas, eu chamo o Felipe, da Gerência de Estudos de Intervenções na Rede. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, João. Muito obrigado. Vou compartilhar aqui minha apresentação. Foi em tela cheia aí, João? Tá dando para ver? Certinho, pode seguir. Beleza. Vamos encerrar agora aqui o bloco 2, tá? Onde iremos comentar sobre os limites elétricos com impactos na programação e as principais intervenções com restrições eletroenergéticas para essa próxima semana operativa. E a primeira intervenção a ser comentada é uma intervenção no banco de capacitor sério da subestação de Imperatriz, né? Uma intervenção de longa duração, programada das 7 horas do dia 11/1 de 24 até as 17 horas do dia 28/2 de 25. Né? E o motivo dessa intervenção é a substituição do banco de capacitor da subestação de Imperatriz. E para que o sistema suporte as contingências pertinentes, deverão ser reduzidos 100 megawatts no limite de FNS e FNS mais FNS para a perda do bipolo de Xingu, e redução dos limites de 100 megawatts de somatório FNS mais FNS em função do fluxo norte-Xingu. Próxima intervenção é mais uma intervenção aí no banco de capacitor da subestação de Imperatriz, programado das 7 horas do dia 9/1, né?
até as 23h59 do dia 28 do 2. E o motivo dessa intervenção é a substituição do banco capacitor da linha de 500 kV Imperatriz Colinas Circuito 2, e para que o sistema suporte contingências simples e duplas deverão ser reduzidos em 150 megawatts os limites de FNS e FNS mais FNS para perda do polo Xingu, e 150 megawatts do somatório FNS mais FNS em função do fluxo norte-Xingu. Intervenção na linha de 500 kV Imperatriz Colinas, circuito 2, das 22 às 7 do dia 8 do 1, quarta-feira, até o dia 11 do 1, sábado. E o motivo da intervenção é a desconexão do banco de capacitor, porque vai ser substituído. Então, deverão ser reduzidos em 200 megawatts do limite de FNS e somatório para a perda do bipolo Xingu, e redução de 200 megawatts de somatório em função do fluxo norte-Xingu. Próxima intervenção são intervenções em seções de barras de 500 kV da subestação São João do Piauí, programadas às 22 horas do dia 10 do 1, sexta-feira, às 5 horas do dia 13 do 1, segunda-feira. E para que o sistema suporte contingências externas com atuação em proteções remotas, né, na subestação São João do Piauí, deverá ser limitado o fluxo FNEM, né, em até 3.800 megawatts e o FNES em até 6.500 megawatts. O próximo serviço vai ser um serviço no disjuntor 9126 da subestação Pirapora 2, na área de 500 kV. É uma manutenção para sanar um ponto quente na subestação, com a programação de 10 às 11h30 do dia 16 do 1, quinta-feira, né? E deverá ser mantidas restrições em FNES em até 6.800 megawatts ou R-Seco em até 10.400 megawatts. Próxima intervenção é uma intervenção no banco de capacitor sério da subestação Peixe 2, no setor de 500 kV da subestação, programada aí das 6h30 às 16h30 do dia 12, e o motivo dessa intervenção é apenas uma manutenção preventiva. Então, deverá ser entendidas restrições de FNS em até 3.000, o FNES em até 7.000 megawatts, e terão também penalizações adicionais, né, redução em até 400 megawatts do limite de FNS somatório, FNS mais FNS para a perda do bipolo de Xingu, e uma redução em até 400 megawatts do limite de somatório e FNS mais FNS em função do fluxo norte-Xingu. Mais uma intervenção em banco de capacitor sério, agora na subestação de Gurupi, subestação de 500 kV, programada aí no dia 13, de 1 às 5, e é uma manutenção para sanar ponto quente na subestação, né? Então, teremos restrições de FNS e de FNES, né? Restrição de FNS até 2.800 megawatts, e mais uma restrição no fluxo FNES em até 7.000 megawatts, né? E, adicionalmente, teremos penalizações de limite, tá? Penalização de 500 megawatts de FNS e FNS mais FNES, né? Em função da perda de um dos bipólos de Xingu, e mais penalização, né? Somatório de FNS mais FNS, só que agora em função do fluxo norte-Xingu. A próxima intervenção é uma intervenção no disjuntor de subestação Serra da Mesa, 500 kV, né? E um disjuntor na subestação Samambaia, 500 kV, programada aí das 8h30 do dia 13 do 1 às 16 horas do dia 20 do 1. E é uma atividade associada aí à substituição da proteção da linha de transmissão Serra da Mesa Samambaia. Para que o sistema suporte as contingências pertinentes, né, deverá ser limitado o FNES em até 6.800 megawatts. Essa é uma intervenção de longa duração, né, uma intervenção para a obra de modernização ali dos bancos de capacitor sério ali do tronco de 765 kV, né, da linha Foz do Iguaçu e Ivaiporã, e Ivaiporã em Itaberá, Itaberá Tijuco Preto, né, todo o trecho 765. E para manter a integridade do SIM para perdas duplas das linhas do tronco de 765, né, deverá ser limitado o RCE, né, redução de limite em 1.200 megawatts, né, caso o número de UGs de Itaipu esteja inferior a 5, e uma limitação em até 600, caso esse número seja superior. Bom, essa aí é uma intervenção associada também, né, à obra de modernização dos bancos, né, de capacitores lá no tronco 765 kV, né, das 6 horas do dia 15 do 1 até as 16h30 do dia 21 do 1, e deverá ter uma limitação ali na geração, né, de Itaipu, né, do setor de 60 Hz até 4.900 megawatts, e penalizações de RSE em até 3.000 megawatts, e o fluxo RSU até 1.500 megawatts.
E essa é uma intervenção na máquina síncrona, né, fluxo compensador síncrono da subestação de Biúna, né, um dos síncronos, tá? É programado aí das 7 horas do dia 16 do 1, às 7 do dia 17 do 1, sexta-feira, tá? E é uma intervenção para manutenção do equipamento. Então, terão penalizações de RSE em 250 megawatts e o RSU em até 150 megawatts. Isso aqui veio um pequeno erro aqui, viu, João? Depois a gente vai mandar a versão corrigida aí para vocês, tá? Mas seria RSU. Bom, a última intervenção, ela trata, na verdade, do teste, tá? De intercâmbio internacional entre a Venezuela e o Brasil, né? Esse intercâmbio se dará no sentido da Venezuela para o Brasil, tá bom? E serão testes de 96 horas, tá? Com previsão de início aí programada aí às 8 horas do dia 13 do 1, e seria até às 23h59 do dia 17 do 1, tá? Sexta-feira. Bom, 4 dias de forma contínua, tá? Então serão adotadas algumas restrições nesse intercâmbio, né, em função ali da reserva de potência operativa ali do sistema Roraima, né, o sistema que opera atualmente isolado do sistema interligado nacional, tá? E esse intercâmbio, ele de forma programada, né, ele poderá atingir um patamar de até 15 megawatts, né? E ele vai se dar ali em função da potência, da reserva de potência ali da área Roraima, tá? E será feita a comercializadora responsável aí será a comercializadora Voltier. João, eu te devolvo a palavra, tá? Encerrou aqui a parte das principais intervenções com restrições, tá bom? Obrigado. Obrigado, Felipe. Agora nós faremos uma pausa de 5 minutos para análise das perguntas recebidas. Até já. Boa tarde novamente. Nós voltamos agora nesse bloco com a resposta das perguntas que a gente recebeu. E eu vou começar com a pergunta. São duas perguntas de limites, e eu vou começar com a pergunta do Fernando Borborema, da Delta Energia, que nos pergunta: prezados, boa tarde. Por que o ONS decidiu pela redução de 600 megas no limite de RSE para os meses de janeiro e fevereiro, motivado pela manutenção dos bancos de capacitores da LT 765kV, sendo que a manutenção tem data para ser finalizada no dia 23 de janeiro de 2025? Obrigado. Para isso, para a resposta, eu vou chamar o Vitor. Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos. Agradeço a pergunta. A motivação foi porque nós recebemos, né, através de correspondência oficial, recebemos informação do agente, né, da Eletrobras, de que a intervenção no circuito 1 será concluída de fato em janeiro, mas logo na sequência, no dia seguinte, irá iniciar a intervenção no circuito 2, né? De forma que a gente vai ter aí durante, né, todo o horizonte, né, até o meio do ano, a intervenção no circuito 2 e posteriormente também teremos na sequência o circuito 3, desculpa, o circuito 1, né? Então, de modo que durante todo o ano de 2025 nós estamos considerando essa intervenção, né, como se estivesse valendo, e por isso nós estamos considerando também as penalidades nos limites de RSE em função dessa intervenção. Obrigado, Vitor. Também aproveitando aí para complementar, Fernando, essa explicação que o Vitor passou para a gente também está toda descrita detalhadamente lá no relatório de limites de transmissão para representação no PMO, com referência a janeiro de 2025, tá? É o relatório 765 da DPL. Ele fica lá no Sintegre no produto correspondente. Ok? Então, passando para a segunda pergunta, temos aqui também para o Vitor uma pergunta da Doris Santos Palma, da Atmo Energia, que nos pergunta: prezados, boa tarde. A que se deve a redução dos limites de RSU para o mês de fevereiro de 2025 em comparação com janeiro de 2025? No mesmo raciocínio, qual o principal motivo para a redução declarada se comparado ao mesmo período de 2024? Vitor, novamente, por favor. Obrigado. A motivação dessa redução para o segundo mês é a expectativa da geração de Itaipu 60 Hz. Então, de fato, nós temos aí uma redução no patamar de carga pesada e no patamar de carga leve, do primeiro para o segundo mês. Então, no segundo mês, nós temos uma expectativa de geração mais baixa, e com isso a gente também tem um limite de RSU menor, né? Isso vale tanto para média, pesada e leve, né? E na leve,
tem também o fator da expectativa de geração de transmissão de potência do bipolo de Xingu, né? No primeiro mês, essa expectativa é menor, no segundo mês é maior. E quanto maior essa transmissão de potência, a gente tem também um desempenho um pouco piorado ali do sistema. Então, por isso que para o segundo mês, esses limites são menores. Com relação à comparação com 2024, em 2024, os limites de RSU eles foram dados em função de um fator limitante que é a sobrecarga em linhas de transmissão, tá? Então, tem linha de transmissão Assis Londrina, por exemplo, Curitiba Bateias. Esses foram os fatores limitantes do ano passado, tá? Para esses 2 meses. Então, por isso, os limites foram maiores. Para esse ano, janeiro e fevereiro de 2025, o fator limitante são desempenho dinâmico, tá? Então, por isso, nós temos os limites menores em relação ao ano passado. Então, a diferença é o fator limitante. Ok? Espero ter respondido a pergunta. Tá Obrigado. ótimo, Vitor. Muito obrigado. Então, sem mais perguntas para o momento, vamos abrir o terceiro e último bloco, em que eu mesmo vou apresentar as intervenções energéticas relevantes para a próxima semana operativa e os principais resultados do PMO. Peço um instante de paciência para compartilhar minha tela. Acredito que vocês já estejam vendo. Pronto, então vamos lá. Boa tarde novamente. Eu vou começar a minha apresentação pelas intervenções energéticas mais relevantes. Lembrando que o nosso critério de relevância seleciona intervenções em UGs que alteram limites sistêmicos ou realizadas em UGs de grande porte. Então, para essa primeira semana operativa, de 11 a 17 de janeiro, nós temos para o Sudeste e Centro-Oeste uma manutenção corretiva na UG 17 de Ilha Solteira, programada para o período de 13 de janeiro até 15 de fevereiro. No Sul, temos uma manutenção corretiva no dia 11 de janeiro nas UGs 1 e 2 de Salto Santiago. Passando para o Nordeste, temos para o HE Luiz Gonzaga serviços no vão do transformador das UGs na subestação, no dia 11/1, nas UGs 3 e 4. Para as UGs 1 e 2, temos manutenção preventiva programada entre os dias 13 e 14 de janeiro. Ainda temos em Xingó uma etapa do processo de modernização da UG3, no dia 13 de janeiro, na sua UG4. Intervenção na UG4. Passando para o norte, temos na OHE Colíder uma manutenção preventiva na UG2, programada para o dia 14 de janeiro. Agora, passando para a segunda apresentação, trazendo os resultados da revisão 2 do PMO de janeiro, cuja primeira semana começa no dia 11 e vai até o dia 17 de janeiro de 2025. Eu inicio a apresentação com 2 pontos de destaque. Primeiramente, eu trago nesse slide a publicação do informe ONS-PMO 001 de 2025, que trata de uma inconsistência verificada nessa revisão do PMO com relação à previsão de geração eólica pelo modelo WO. Com isso, para o modelo DECOMP, a gente teve um impacto no bloco PQ de pequenas usinas e, por consequência, na RE 455 do bloco de restrições do arquivo da DGER. Adicionalmente, houve uma rerodada também do modelo New Wave para que houvesse uma atualização da função de custo futuro já utilizada nessa revisão. O maior detalhamento dessa inconsistência ocorrida pode ser obtido no próprio informe, que é acessível via QR Code e link aqui no canto direito inferior do slide. Em seguida, eu trago as principais alterações dos CVUs das usinas termoelétricas que ocorrem até o 4º dia útil do mês corrente, em virtude da atualização dos valores feita mensalmente pela CCE. No gráfico em cinza, temos os CVUs da revisão passada, que é a revisão 1 do PMO de janeiro de 2025, e em verde, os CVUs dessa revisão 2. Destacamos nas caixas as maiores alterações de CVU, e assim o gráfico fica para referência dos demais valores, com a comparação completa podendo ser feita através dos decks dessa revisão e da revisão anterior. Passando agora para os resultados, eu trago nesse slide os CMOs da primeira semana operativa, que ficaram equalizados nos 4 subsistemas. Foram observadas pequenas variações de valores entre os patamares de carga e o valor médio semanal ficou em R$ 7,57 por megawatt-hora em todo o SIM. Com relação ao atingimento de limites nos fluxos de intercâmbio para a primeira semana, nos patamares de carga pesada em média, observamos o atingimento do limite do bipolo de Xingu e o limite conjuntural do FNS.
Agora nós trazemos o despacho térmico comandado pelo modelo DECOM para a primeira semana operativa, que se deu principalmente por inflexibilidade declarada pelos agentes, e vista aqui em verde escuro, havendo ainda despacho por restrição elétrica no norte, na cor bege, sem despacho por ordem de mérito. Para o SIM, nós temos um despacho total previsto de 4.484 megawatts médios, sendo 56 por restrição elétrica e 4.428 por inflexibilidade, distribuídos entre os subsistemas, como mostra a tabela e o gráfico desse slide. Aproveitamos também para ressaltar que os valores aqui apresentados de despacho comandado pelo DECOMP são indicativos, pois o despacho por ordem de mérito é comandado pelo modelo D100 na etapa de programação diária. Ainda com relação ao despacho térmico, nós temos aqui as usinas AGNL, que devem ser comandadas com 9 semanas de antecedência. Então, nessa revisão 2 do PMA de janeiro de 2025, nós estamos indicando o despacho ou não para a semana compreendida entre os dias 15 e 21 de março de 2025. Pelo modelo DECOMP. Para isso, nós calculamos o benefício marginal do despacho para esse horizonte de 2 meses à frente, e assim não foi indicado o despacho antecipado para as UTEs Santa Cruz, Luiz OR Melo e Porto Sergipe, visto que o benefício de GNL ficou em cerca de R$ 8,00 por megawatt-hora no Sudeste Centro-Oeste e cerca de R$ 3,20 no Nordeste, e é um valor inferior aos CVUs das 3 usinas, como pode ser visto na tabela. Agora, para fechar, nós passamos para o armazenamento nos subsistemas. Nos gráficos do slide, temos as linhas indicando os valores de armazenamento para os estágios determinísticos desse estudo, com as mais escuras de acordo com essa revisão 2 de janeiro, e as mais claras indicam os valores das revisões anteriores desse PMO. Para o segundo mês de fevereiro, nós modelamos um estágio estocástico, em que nós trabalhamos com cenários, e assim trazemos a distribuição desses armazenamentos nos cenários por meio dos gráficos de boxplot. O mais da esquerda nos traz os resultados do PMO e o mais à direita nos traz os resultados dessa revisão 2 de janeiro. Então, começando pelo Sudeste Centro-Oeste, no canto esquerdo superior, nós partimos de 55.0 de armazenamento nesse subsistema, de acordo com os níveis de partida informados pelos agentes, devendo alcançar 65.9 ao final do primeiro mês. Já em fevereiro, nós temos cenários indicando armazenamentos entre 73,2% e 88,3%, com valor esperado de 78,3%. Partindo para o sul, nós temos níveis de partida indicando armazenamento por lá em torno de 75,4%, com fechamento previsto para o primeiro mês de 76,8%. Os cenários do segundo mês indicam variações de 54,7% de armazenamento até 93,5% e valor esperado de 81,8%. No Nordeste, o estudo parte de 54,6% de energia armazenada, indicando ao final do primeiro mês um volume de 69,1%. Os cenários do segundo mês nos mostram armazenamentos de 72,5% até 82,1%, com valor esperado de 80,4%. Fechando com o norte, temos nível de partida indicando 56,1% de armazenamento e fechamento do primeiro mês com 89,3%. Já no segundo mês, nós temos maior discrepância entre os cenários, variando de 42,4% até 96% e valor esperado de 92,3%. Dessa forma, eu concluo aqui minhas apresentações de hoje. Agradeço a todos pela atenção e sigo à disposição para esclarecer qualquer dúvida que tenha surgido. Muito obrigado. Bom, para finalizar as apresentações de hoje, eu chamo a Janaína para fazer a apresentação da Gerência de Programação Diária sobre a política operativa da última semana. Boa tarde, Janaína. Boa tarde, João. Boa tarde a todos. Vou compartilhar com vocês aqui o material, um minuto. Acredito que já estejam vendo aqui na apresentação. Então, eu vou apresentar os Certinho. principais. Tá ótimo, obrigada. Os principais destaques da política operativa da semana de 4 a 10 de janeiro, trazendo também o acompanhamento do D100 na programação diária. Então, inicialmente, nós trazemos uma análise gráfica comparativa entre os valores do CMO do D100 e DECOMP. No DECOMP, o CMO médio semanal ficou em R$ 40,52, né, por megawatt-hora para todos os subsistemas. Na maioria dos patamares, os valores de CMO do D100 estão próximos aos valores de referência do DECOMP, destacando as principais diferenças.
CMOs nulos na carga leve dos dias 4 e 5, devido à carga reduzida do final de semana. Elevação de CMO no subsistema norte, decorrentes do limite dos fluxos Jurupari-Oriximiná e Xingu-Jurupari, conforme a IO de operação normal da área. E as demais variações de CMO durante a semana operativa são decorrentes do melhor detalhamento da carga, da rede elétrica e da previsão de geração de usinas não simuladas. Ora, nesse slide, nós temos os valores de CMO por barra para uma meia hora através do mapa georreferenciado. Nessa meia hora é 19h30 do dia de hoje, dia 10 de janeiro. E vale destacar que apenas 30% das barras do SIM estão representadas neste mapa. Nós observamos valores de CMO elevados na região norte, devido ao limite do fluxo Jurupari-Oriximiná. Agora, nesse slide, nós apresentamos o box plot com os valores de CMO para os 4 subsistemas para o dia de hoje. Então, para todos os subsistemas, os valores de CMO não apresentam dispersão significativa de resultados. No subsistema Sudeste e Nordeste, os outliers inferiores e superiores, entre as 10 horas e 11 horas e 30 minutos, são decorrentes da inequação para evitar sobrecarga inadmissível na linha 230 kV Milagres Bom Nome, conforme o SGI 68.543 de 24. No subsistema Sul, não há outliers. No subsistema Norte, os outliers superiores no início e no fim do dia são decorrentes do limite do fluxo Jurupari-Oriximiná, conforme a IO de operação normal da área. E, adicionalmente, os outliers superiores, em torno de R$ 122 por megawatt-hora, observadas após as 23 horas, são decorrentes do limite de geração da UTE Aparecida, conforme SGI 77.301 de 24. Agora, nos próximos slides, nós apresentamos um comparativo entre a geração do DCEM e do PDP para os 4 subsistemas, com relação às gerações hidráulicas e térmica. Então, iniciando aqui pela geração hidráulica, nós observamos que em todos os subsistemas as diferenças ocorreram em função da política operativa. Já em relação à geração térmica, foram observadas diferenças nas gerações do PDP em comparação com o DCEM, devido à declaração de inflexibilidade por parte dos agentes após a publicação do DCEM. E houve também diferenças por exportação de energia entre os dias 6 e 10 de janeiro. Com relação à resposta da demanda e importação de energia, então não houve o acionamento da resposta da demanda e programação de importação nessa semana de 4 a 10 de janeiro. Nessa semana operativa, houve intercâmbio internacional com a Argentina, houve exportação comercial de energia através das conversoras de Garabi 1 e 2. As usinas térmicas que realizaram a exportação foram Cubatão, Nova Piratininga, Termorrio, Maranhão 4 e 5 e Parnaíba 5. Agora apresentamos os gráficos, as médias semi-horárias do balanço por subsistema no decorrer da semana operativa. Para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, temos o perfil importador de energia durante todos os patamares da semana. A geração dimensionada para controle de nível em todas as usinas do Grande, Paranaíba e Paraná. Para o subsistema Sul, temos a exploração mais acentuada da geração hidráulica da bacia do Iguaçu e das usinas do Rio Canoas, em função das condições hidrológicas, e exploração da bacia do Jacuí e das demais usinas da bacia do Rio Uruguai, conforme necessidade para atendimento da carga. Para o subsistema Nordeste, temos operação minimizada, visando o replecionamento dos reservatórios e maior alocação das gerações dos demais subsistemas. E nos dias 9 e 10 de janeiro, foi necessário elevar a defluência média diária da UHE Xingó para 1.300 metros cúbicos por segundo, em atendimento ao OFSAR H 7.367 de 2025. Para o subsistema Norte, apresentou perfil exportador em todos os patamares nessa semana. A utilização da geração da usina de Belo Monte para atendimento à ponta de carga, conforme a disponibilidade energética, exploração das usinas da bacia do Rio Tocantins e operação minimizada na UHE Balbina. Agora, nesse slide é apresentado o balanço por fonte de geração entre os dias 4 a 10 de janeiro, onde 94% do despacho foi realizado por fontes renováveis. Dentre todas as fontes, 30% dessa geração são de usinas não despachadas centralizadamente, como usinas eólicas, fotovoltaicas, PCHs, PCTs e MMGD. O montante de geração total foi de aproximadamente 7,4 gigawatts médios, superior ao despacho na semana passada.
As maiores diferenças observadas entre as fontes de geração foram a redução da geração eólica em aproximadamente 3,5 gigawatts médios em relação ao período anterior e a elevação da geração hidráulica em aproximadamente 11 gigawatts médios. Nesse slide apresentamos a previsão de geração eólica para a próxima semana operativa. A maior média prevista está para o dia 17 de janeiro, com aproximadamente 9,5 gigawatts médios. É possível observar uma tendência de elevação durante a semana até sexta-feira, seguida de uma redução. Com relação à importação de energia, foram recebidas ofertas da Argentina pela comercializadora Enel. A oferta foi composta de 5 blocos, os montantes variando entre 200 a 600 megawatts em todos os patamares de carga. Os CVUs variando entre cerca de 489 e 1.756 reais por megawatt-hora. Houve redução de CVU do bloco 1 e elevação dos demais em relação à oferta da semana anterior. E pelo Uruguai foram recebidas ofertas de importação pelas comercializadoras Enel, BTG Pactual e Bolt Energy. As 3 ofertas foram divididas em 7 blocos, sendo 3 de 33 e 4 de 17 megawatts, para todos os patamares de carga. O CVU de cada bloco pode ser visto na tabela, variando entre cerca de 430 a 2.514 reais por megawatt-hora. Houve redução de CVU dos blocos 1, 2, 3 e elevação dos demais em relação à oferta da semana anterior. Os valores da variação podem ser conferidos abaixo das respectivas tabelas. Agora, nós vamos apresentar a política operativa para a próxima semana operativa, do dia 11 ao dia 17 de janeiro. Então, para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste, temos a utilização dos recursos das bacias dos rios Grande, Paranaíba e Paraná, conforme necessidade de alocação na carga média e pesada e controle de nível, atendendo às resoluções da ANA. Para o subsistema Sul, temos a exploração mais acentuada da geração hidráulica da bacia do Rio Iguaçu e usinas do Rio Canoas, em função das condições hidrológicas, e exploração da bacia do Rio Jacuí e demais usinas do Rio Uruguai, conforme necessidade para atendimento da carga. Em relação ao Nordeste, temos atendimento às restrições da curva de segurança da bacia do Rio São Francisco. Em relação ao Norte, a exploração da geração das usinas da bacia do Rio Tocantins e Xingu em todos os períodos de carga, com exceção da UHE Serra da Mesa, que está sendo minimizada, e a operação minimizada na UHE Balbina e Araguari do Norte. Em relação aqui ao atendimento à ponta de carga, devido às condições do SIM, existe baixa probabilidade de ocorrer despacho adicional para atendimento à ponta de carga do SIM para os dias úteis da próxima semana. E em relação à ocorrência de EVT, devido à evolução do cenário hidrológico, para a próxima semana existe probabilidade de ocorrer EVT em períodos de carga leve e média. Com relação aqui à representação no modelo DECEM das resoluções da ANA, em relação à bacia do Rio Paranapanema, não teve alteração, em relação ao que foi apresentado na semana anterior, as usinas seguem operando na faixa normal de operação. Em relação à portaria 88, que visa operacionalizar usinas térmicas em condição de maior flexibilidade, como recurso disponível para a utilização do atendimento da ponta de carga do SIM, houve atualização mensal dos preços das ofertas pela CCE. Os novos valores seguem aqui apresentados na tabela. Vale lembrar que essas ofertas que estão vigentes serão utilizadas apenas no pós-DECEM, em conjunto com as ofertas de RD e importação, sem compatibilização para o dia seguinte do DECEM. As ofertas estão disponíveis na página do Sintegre na área da programação diária. E por último, nós trazemos aqui um informe. A 41ª reunião do FTDC será realizada no dia 14 de janeiro de 2025, na terça-feira próxima, de 14h30 a 16h30. E como pauta da reunião, nós temos a apresentação da nova versão 20.6.1 pelo CEPEL, apresentação de propostas de aprimoramento na consideração do T1 das unidades geradoras térmicas no fim do horizonte do DECEM, e assuntos gerais também. Então, a reunião será realizada via Teams e aqui nós temos o link para acesso a essa reunião. Com isso, eu encerro a apresentação, agradeço a todos e lhe devolvo a palavra, João. Obrigado, Janaína. Assim, nós encerramos o último bloco de apresentações de hoje e faremos agora uma pausa final de 5 minutos para análise das últimas perguntas recebidas. Até breve. Boa tarde novamente. Nós recebemos uma pergunta feita nesse intervalo. Antes dela, eu só gostaria de esclarecer, até a pedido do Felipe, que ele tinha mencionado ao longo da apresentação dele, que tinha um errinho de digitação em cima de um limite na apresentação. Ele falou que ia consertar e a apresentação que será publicada já foi ajustada.
tá bom? E aí, passando para a pergunta que a gente recebeu, foi uma pergunta da Laiana Maia, da Elera Renováveis, que nos pergunta: Prezados, boa tarde. Poderiam esclarecer o motivo da redução prevista na geração da OHS Serra da Mesa para a próxima semana operativa, considerando-se alguma restrição ou condição especial que esteja influenciando essa operação, conforme apresentado na reunião? E para essa resposta, eu peço ajuda da Janaína. Boa tarde novamente, Janaína. Boa tarde, obrigada, Laiana, pela pergunta. Laiana, em relação, né, se há alguma restrição ou condição especial, né, para o HS Serra da Mesa, não há, né, não há nenhuma condição ou restrição especial. Realmente, né, é um recurso que a gente já vem operando minimizado, né, nas últimas semanas, também, assim, não vai ser novidade para a próxima, já vem operando minimizado. E a gente vem buscando explorar, né, outros locais, né, onde as condições hidrológicas já são mais favoráveis, né, no trecho do Tocantins mesmo, né, incrementais ali das demais usinas já elevaram, né, então as demais usinas do Rio Tocantins estão sendo, né, mais exploradas, e a usina de Serra da Mesa, né, é uma usina que, em termos aí de prioridade, né, ela estaria ali abaixo, né, na questão de elevação de geração em relação às demais. Então, realmente, né, é um recurso que não está sendo necessário, né, utilizar nesse momento, então está sendo operado, né, de forma minimizada. Obrigada, João, lhe devolvo a palavra. Obrigado, Janaína, pela resposta. Então, como não temos novas dúvidas, nós caminhamos para o final da nossa reunião de hoje. Eu agradeço a todas as equipes do ONS pelas apresentações realizadas e a todos que nos acompanham pela presença e pela participação. Nós nos vemos na sexta-feira que vem, no mesmo horário e local, para mais uma reunião semanal da programação da operação. Desejo a todos um ótimo final de semana e obrigado.